participar dessa oportunidade, desse momento tão importante para a história do Brasil, dentro de um organismo internacional mais importante da atualidade, que é as Nações Unidas. Tá certo, Creomar. Olha, e direto de Nova York, quem também participa aqui com a gente é a repórter Daniele Popov. Dani, o presidente já está por aí. Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro já chegou aqui à sede da ONU. Ele chegou por volta de 8h30 da manhã e já foi recebido, inclusive, pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Esse encontro ocorre um pouquinho antes da fala do presidente na plenária, né, onde vai ser a sessão de debates realizada aqui na sede da ONU nos Estados Unidos. Bom, agora a gente está aqui no centro de mídia para acompanhar, né, esse discurso do presidente, não só do presidente Bolsonaro. Gente, está testando, eu cheguei a... Bom, nós tivemos aí um pequeno imprevisto, mas vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Paulo. Depois da Segunda Guerra Mundial, que deixou milhões de mortos e cidades destruídas, líderes mundiais decidiram estabelecer uma forma de tentar solucionar os conflitos de forma pacífica. Assim foi criada a Organização das Nações Unidas. A ONU tem hoje quase 200 países membros e várias agências que se dedicam a temas como agricultura, alimentação, proteção às crianças, meio ambiente e cultura. O ano era 1945. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. My decisions, even though they be personal, will be inspired in my duty toward you, in the adherence of Brazil to her traditions of historic impartiality and juridical culture, and last but not least, in my country's faithful support of the United Nations. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição, um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O Brasil sempre deu uma participação elevada, né? Uma importância elevada à sua participação na ONU, melhor dizendo, né? E tem, enfim, nos seus discursos momentos bastante históricos, né, de muita importância. Um dos discursos que entrou para a história foi o discurso do chanceler Araújo Castro, por exemplo, né, o chamado discurso dos 3Ds, desarmamento, descolonização e desenvolvimento, ganha, né, muita força na agenda da ONU. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. O engajamento histórico do Brasil com a organização, o compromisso do Brasil com os princípios fundamentais das Nações Unidas, isso dá ao país um peso especial nos debates sobre os temas mais diversos da agenda da organização. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade.
Bom, aqui com a gente o analista político Creomar de Souza. Creomar, as Nações Unidas trabalham com princípios fundamentais, é isso? Isso. É importante nós entendermos que no curso do tempo, do nascimento das Nações Unidas como uma organização, a transformação de um grande sistema multilateral, que é o que nós temos hoje, a organização foi se baseando em princípios fundamentais. A não intervenção, a livre determinação dos povos, o multilateralismo. Esses princípios basilares foram se transformando no curso do tempo para atender novas necessidades, porque à medida que a ONU foi ganhando escalabilidade e legitimidade diante dos outros povos, da sociedade civil, novas demandas foram surgindo. Essas demandas podem ser incluídas os direitos das crianças, a vacinação, as questões referentes à mudança climática, a necessidade de que os povos tenham o livre direito de exercício da sua soberania ao redor do planeta. Isso tudo vai criando um guarda-chuva que vai robustecendo e dando um enorme componente simbólico às ações práticas das Nações Unidas como organização. E hoje a ONU continua tendo relevância na nossa sociedade, na sua visão, Creomar? Sem sombra de dúvida. Essa é uma questão sempre muito importante, porque alguns em alguns momentos vão tentar dizer que as Nações Unidas não têm relevância. Mas imagine a seguinte situação. As Nações Unidas são um árbitro, cujo seu principal ponto de apoio e interesse é a estabilização das relações internacionais, sem que para isso ela se utilize, por exemplo, de força bruta ou de mecanismos coercitivos. Imaginemos uma situação onde nós temos uma casa e não há uma autoridade moral nessa casa para organizar e dirimir os conflitos. Essa casa vai pegar fogo. Em algum sentido, as Nações Unidas conseguem, com uma qualidade razoavelmente boa, impedir que uma série de conflitos e de crises ao redor do planeta explodam. Obviamente que estamos falando de um planeta de bilhões de seres humanos e consciências distintas e não dá para se resolver todas as questões ao mesmo tempo. Mas, de fato, o mundo com as Nações Unidas é um mundo melhor do que seria sem a existência das Nações Unidas, e as duas guerras mundiais estão aí para provar isso. Bom, vamos agora ver como a Assembleia Geral da ONU está repercutindo nas redes sociais. O primeiro tweet que nós vamos mostrar é do secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres. Ele diz que todos, em todos os lugares, têm direito a cuidados de saúde que sejam acessíveis e de alta qualidade. A gente falou agora nesse comentário, né? Vamos lá para a segunda participação. A UNAIDS, né, que é uma agência das Nações Unidas, Paulo, ela se manifestou assim: garotas sem acesso a algum tipo de educação têm 2 vezes mais chances de se contaminarem com HIV do que as que frequentam a escola. Para erradicar a AIDS, temos que atingir os objetivos globais. Mais uma participação aí, ó. O governo dos Estados Unidos se manifestou dizendo: nossos fundadores entenderam que nenhum direito é mais fundamental para uma sociedade pacífica, próspera e virtuosa do que o direito de seguir suas convicções religiosas. Muito bacana. E na Assembleia Geral da ONU, que os líderes dos 193 países membros da organização se reúnem para discutir os temas de maior relevância no mundo. E essa é mais uma oportunidade de o Brasil estreitar laços e firmar parcerias estratégicas para o nosso país. Em 9 meses de governo, Jair Bolsonaro visitou vários países e apresentou o Brasil como oportunidade de investimentos e de parcerias. Foi assim na primeira visita oficial aos Estados Unidos, quando o presidente brasileiro foi recebido pelo colega americano Donald Trump. Lá foi assinado um acordo que permite aos Estados Unidos lançarem satélites da base de Alcântara, no Maranhão. E os americanos se comprometeram a apoiar a candidatura brasileira a uma vaga na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Nossas nações trabalham juntas para proteger nossos povos. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Da visita do presidente brasileiro a Israel, saíram 6 acordos de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para Brasil, Israel e para o mundo também. No Chile, Bolsonaro abriu as portas para parcerias. Vamos a
Vamos enviar simultaneamente aos nossos congressos um pedido para aprovar o Acordo de Livre Comércio. Fechamos um acordo em ciência, inovação e tecnologia. E depois de 20 anos de negociações, o acordo histórico entre Mercosul e União Europeia foi fechado em junho deste ano. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, essa é uma das mais importantes parcerias comerciais de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Opinião compartilhada por especialistas. Isso vai trazer resultados extraordinários no longo prazo para o Brasil, tanto na inovação, nos diversos produtos, como na ampliação do comércio. Além de participar da cúpula do Mercosul, o presidente brasileiro também esteve em outros encontros importantes, como o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, e a cúpula do G20, realizada em Osaka, no Japão. E a participação do Brasil na ONU, por ter destaque justamente na abertura da Assembleia Geral, serve para chamar a atenção para a nossa pauta interna. É quando o Brasil apresenta temas de interesse nacional que possam facilitar as relações políticas com outros países. Para o Brasil é mais um fórum, aliás ampliado, né, de levar uma mensagem do governo brasileiro, aplainar controvérsias, né, e é um momento estratégico. Creomar, a gente viu aí na matéria essa importância do presidente Jair Bolsonaro participar desses encontros internacionais, ter essas relações com outros países, e mais um capítulo está sendo construído hoje na 74ª Assembleia Geral da ONU. Eu creio que é muito importante nós levarmos em consideração, sempre que pensamos no tamanho do Brasil e no impacto... Na economia do mundo, maior economia da América Latina. Isso, no impacto que o Brasil tem em termos econômicos, dada a sua relevância, e da necessidade que o Brasil tem hoje de ser cada vez mais atrativo para investimentos internacionais, o presidente da República acaba assumindo uma função que seria de uma espécie de um chanceler. Isso quer dizer, o presidente é responsável por vender a imagem do Brasil internacionalmente e usar a sua influência, isso quer dizer, o seu mandato de presidente, que é um empoderamento dado pela soberania popular, para construir acordos e parcerias. Nesse aspecto, o presidente Bolsonaro, no primeiro semestre do ano, fez viagens internacionais importantes, que foram destacadas aqui, e hoje, nessa sua primeira participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, há, de fato, a expectativa de que uma parte do discurso também sirva como um mecanismo de atração para capitais estrangeiros perceberem que há no Brasil segurança jurídica suficiente para que aqui eles depositem seus recursos. Mais gente investindo, outros países investindo aí no Brasil, Esse é um espaço importante, porque nós precisamos lembrar o seguinte: como na Assembleia Geral da ONU, representantes de todos os países que são parte da organização vão ter um minuto de fala, se você entra, por assim dizer, no miolo da fala, isso acaba perdendo as atenções, né? Em algum sentido, essa sorte do destino, como foi dada aqui pela reportagem anterior, de que o Brasil abre os trabalhos, dá a possibilidade de ser o primeiro ator a falar. E, por consequência, tem um espaço de maior mídia, maior repercussão nessa fala. Uma audiência que é privilegiada diante desse processo. Então, imagine que, sempre que um presidente brasileiro tem esse espaço de fala, ele pode utilizar-se disso, e desde a redemocratização, os presidentes brasileiros têm entendido a importância e a simbologia desse processo e têm sempre que possível feito esses discursos pessoalmente. É um momento em que o Brasil se abre ao mundo e que o Brasil pode dar uma espécie de prestação de contas daquilo que sejam, melhor dizendo, os avanços da sociedade brasileira em pautas que são importantes e, de outro lado, mostrar que o Brasil goza de estabilidade política, estabilidade econômica, segurança jurídica, que no fim são marcadores fundamentais na hora que um investidor estrangeiro está focando seus esforços em novos mercados para fazer investimentos. Uma verdadeira vitrine para o mundo, né? Bom, vamos voltar a Nova York e conversar com a repórter Daniele Popov. Dani, quais são as suas informações? Bom dia novamente para você. Oi, Renata, bom dia para vocês. Olha, nesse momento fala lá na tribuna, né, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. E, bem, o presidente Jair Bolsonaro, quando fizer o discurso de abertura, ele vai trazer temas que são prioritários para o Brasil, como, por exemplo, a Amazônia e meio ambiente, com a defesa da proteção ambiental aliada ao desenvolvimento econômico. O presidente também deve citar os avanços econômicos
de seu governo e falar da nova política externa praticada pelo Brasil. Bom, cada país traz, apresenta os temas que são prioritários nesse discurso, que é a grande vitrine desses países aqui na Assembleia Geral da ONU. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele concedeu uma entrevista a uma rede de televisão aqui em Nova York e ele disse que o Brasil está construindo uma nova relação diplomática e econômica com os Estados Unidos. E, nesses dias de ONU, os debates se estenderam por temas como promoção do desenvolvimento e crescimento econômico sustentáveis, manutenção da segurança e da paz internacionais, desenvolvimento da África, promoção dos direitos humanos, da justiça e da lei internacional e coordenação de esforços para uma assistência humanitária efetiva, desarmamento, controle de drogas, prevenção ao crime e combate ao terrorismo internacional. A gente continua acompanhando tudo daqui, Renata. Obrigada, Dani. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. E no próximo bloco, a relação do Brasil com o meio ambiente deve ser tema do discurso do Brasil na ONU. E as últimas informações sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente volta já já. Passa a ser associada à TV Brasil. Você vai ver as belezas do norte do país, conhecer a cultura e as curiosidades da região. E o povo amazonense vai poder acompanhar toda a programação da TV Brasil. Jornalismo, esporte, programas de variedades, séries infantis. TV Brasil e TV Encontro das Águas. Emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Faróis do Brasil chega à Bahia. A gente veio até aqui para te mostrar que esse farol não é só um ponto turístico, mas ele foi testemunha da construção do Brasil. Vamos conhecer o farol de Santo Antônio. O farol mais antigo do Brasil e o primeiro das Américas. Ele serve como um guia para a navegação. O farol, ele sempre vai iluminar o navegante. Faróis do Brasil, quinta, 10 da noite, na TV Brasil. Nunca deu sinal de nada, ela não tinha nem sinal de depressão. E houve um aumento de mais de 10% na taxa de crescimento do suicídio. Quem está de fora talvez não entenda o que passa na cabeça de um suicida. Precisamos falar sobre isso. Alguém passou por um estresse muito grande ou mudou o comportamento, vai no psiquiatra. É muito importante poder falar sobre o suicídio. Caminhos da Reportagem, hoje, 10h30 da noite. Estamos de volta com a cobertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente brasileiro vai fazer o discurso de abertura dos debates da ONU em Nova York daqui a pouquinho. Vamos ver imagens ao vivo da plenária? Nesse momento, o secretário-geral Antônio Guterres, Paulo, está discursando. Está abrindo a sessão de debates da 74ª Assembleia Geral da ONU. Guterres, ele foi eleito secretário-geral da ONU e começou o mandato em 2017, vai até 2021, são 5 anos, né, Creomar? E ele pode ser reconduzido ao cargo no término desse mandato.
Logo depois vem o presidente da Assembleia Geral, o nigeriano Muhammad Bandi, que vai também fazer um esboço ali dos principais temas que vão ser discutidos. Lembrando que a Assembleia Geral ela vai deste ano até o ano que vem. E a Assembleia Geral é um dos órgãos da ONU, como o Conselho de Segurança, por exemplo, um órgão extremamente vital e importante, na medida que os representantes dos 193 países podem ir ali, se dirigir e ter um voto igual, o que demonstra também esse equilíbrio de poderes que a instituição promove desde 45, é uma das metas também, um dos princípios, não é, Carol Mara? Eu creio que dois elementos importantes a serem tratados aí, nesse momento da fala do Guterres e depois da fala do presidente da Assembleia, é que ambas as falas são marcadas por um esforço de convencimento dos membros, isso quer dizer, das partes, de que é importante a Assembleia ser cada vez mais forte e consolidada. Porque quando a gente pensa, e isso é importante para aquele que nos assiste em casa, quando nós pensamos nas Nações Unidas, elas têm dois órgãos que são, em algum sentido, complementares. Você tem a Assembleia, onde cada Estado representado é um voto, e aí parte de um princípio de igualdade, e você tem um Conselho de Segurança que trata de temas mais delicados, e nesse órgão em específico você tem que os 5 grandes, por assim dizer, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, França e China, têm mais poder que os outros. O esforço que é feito sempre que se abre o trabalho da Assembleia Geral é de tentar mostrar para todos os membros que não são esses 5, de que é importante estar ali e que quanto mais funcional for a Assembleia, menos se precisa do Conselho de Segurança. Esse esforço é uma construção de diálogo e, nesse sentido, a fala do Brasil ao iniciar o processo da Assembleia mostra também que um Estado que não é um desses 5 membros e que é um Estado que tem capacidade de interlocução com todos os membros da Assembleia, vai ao púlpito e dá o seu recado no sentido de convidar o resto da Assembleia a fazer o mesmo. E esse reforço de uma lógica de igualdade entre as partes é a missão que acaba caindo sob os ombros do representante brasileiro nos últimos 74 anos. Então, geralmente, esse é o teor do discurso aí do secretário-geral. Sim. É uma espécie, em parte, é prestação de contas e, de outro lado, é um convite para o futuro. Porque a função do secretário-geral, no fim das contas, é manter o ânimo dos membros no investimento da ideia. Porque imagina a dificuldade que é você articular mais de 190 países e colocá-los na mesma direção. E não por acaso o Guterres, que tem uma biografia que é muito marcada por essa lógica de construção de arranjos multilaterais, assume essa função em um momento que é de transição para as Nações Unidas, né? As Nações Unidas têm passado por uma mudança de agenda, assumindo os objetivos de desenvolvimento, assumindo essa transição de uma economia cinza, como o Guterres muito bem diz, para uma economia verde, e esse esforço de engajamento e, em alguma medida, de estreitamento dos entes é um desafio enorme. Com certeza. Bom, vamos voltar a falar então com a repórter Daniele Popov. Dani, como é que está a movimentação por aí? Oi, Renata. A gente está em expectativa aqui, né, para o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Ele fala depois do secretário-geral, como vocês mostraram aí. A gente está acompanhando aqui também no centro de mídia, né? São várias televisões espalhadas por aqui para que a mídia do mundo inteiro acompanhe, né, os seus respectivos chefes de Estado, enfim, seus presidentes falando aqui na sessão de debates, que tem esse nome, mas na verdade essa sessão de debates é um momento, né, para que cada líder, cada chefe de Estado, cada presidente possa apresentar aí a sua visão, né, as suas intenções, o que é que o Brasil, no caso do nosso país, o que é que o Brasil pensa, né, sobre diversos temas. E como a gente já falou aqui, o presidente vai trazer, né, as questões ambientais no seu discurso, né, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a nova política externa e também a economia, tudo que vem sendo feito desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a gente continua aqui e vamos trazendo também cada detalhe a partir do momento que
que as coisas vão acontecendo. Renata? Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. Como a Dani falou, né, Paulo, e o presidente também já adiantou, antes mesmo de viajar, o discurso dele deve ter foco na relação aí Brasil e meio ambiente. É um tema relevante, está sendo discutido internacionalmente por muitos países, né, Creomar? E a Amazônia e a preservação do meio ambiente estão entre os destaques, como falamos aqui, como a Daniele também disse, nesta mensagem, nesse discurso que o presidente vai fazer e levar do Brasil para a ONU. Proteção ao meio ambiente, fontes de energias renováveis e desenvolvimento econômico sustentável são alguns dos temas que o Brasil deve levar à Assembleia da ONU. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil é um país que tem bons exemplos para mostrar ao mundo. O Brasil tem um excelente histórico de preservação ambiental. Um país que preservou 84% do seu bioma Amazônia, tem 60% da sua vegetação nativa nos seus 6 biomas em todo o país preservados. Nós temos um código florestal que é exemplo de norma de ocupação ambiental para o mundo. O governo brasileiro vai apresentar ainda prioridades da nova política ambiental, aliar preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico. A expectativa é levar oportunidades para 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. O governo tem muita coisa importante para mostrar, não só as reformas econômicas que o Brasil tanto precisava e o governo está fazendo, e não há recursos para cuidar do meio ambiente se você não tiver um ciclo de prosperidade econômica, enfim, recursos para poder prestar esse importante serviço ao mundo. A defesa da soberania brasileira na região amazônica também deve ser ponto importante para o governo nas Nações Unidas. Para os 193 países que participam dos debates, o Brasil vai mostrar ações como a presença das Forças Armadas nas fronteiras e no combate ao desmatamento na floresta. Entre as últimas medidas está a Operação Verde Brasil, que combate incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Em menos de um mês de trabalho, mais de 10 milhões de reais em multas foram aplicadas por crimes ambientais e quase 500 focos de incêndio foram contidos. As Forças Armadas dão sempre para o Brasil, para a população brasileira, uma resposta muito rápida. O resultado já no final de agosto, início de setembro, com a operação, já caíram bastante os números em relação a possíveis focos de incêndio. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também já está em Nova York participando de vários debates sobre preservação da floresta, anunciou que o Brasil agora vai receber apoio para um fundo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID vai captar recursos para ações de bioeconomia na Amazônia. O Banco Interamericano de Desenvolvimento está estruturando com o governo brasileiro, inclusive com a ajuda do BNDES. É um fundo que vai captar recursos não só de entes governamentais, mas também do setor privado, empresas e corporações, dando a sua contribuição para que nós desenvolvamos no Brasil a agenda de bioeconomia, ligada a toda a parte de pesquisa, para o cosmético, para a parte de farmacêutica, toda a indústria ligada com aquele potencial da Amazônia, a tão prometida agenda da bioeconomia e que outros não souberam colocar de pé no passado. O Brasil tem muita coisa para mostrar na Assembleia da ONU. Nós somos o país mais sustentável, com grandes práticas. O que nós vamos mostrar é não só aquilo que nós já temos feito, mas também tudo aquilo que nós podemos fazer. E parte daquilo que nós podemos fazer, dentro do Acordo de Paris que o Brasil se manteve, é dizer aos países desenvolvidos, aqueles que têm mais recursos e que prometeram por ocasião do Acordo de Paris, que dariam, a partir do ano que vem, 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento, e dentre eles o Brasil, o principal deles, porque tem a maior floresta e o maior acervo de ativos ambientais. Eles dariam 100 bilhões de dólares por ano para que nós puséssemos essa agenda de pé. E essa é uma mensagem de demonstrar justamente como nós vamos colocar essa agenda de pé e cobrar a colocação desses recursos. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também acompanha o presidente Jair Bolsonaro na ONU. Ele conversou com nossa equipe antes de viajar para Nova York e afirmou que o Brasil é reconhecido pela Agência Internacional de Energia como um exemplo de energia renovável. Nós iniciamos a nossa transição energética há cerca de 50 anos atrás, com a construção de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, então, e também com o desenvolvimento de um programa de biocombustíveis conhecido como Proálcool. Hoje temos o RenovaBio, considerado o maior programa
de biocombustíveis do mundo e que contribui muito para a descarbonização não só do Brasil, mas como do planeta como um todo, né? Com elevados investimentos e com resultados bastante positivos. Creomar, eu penso que essa diversificação da matriz energética brasileira, essa questão ambiental é um dos grandes soft powers, ou seja, um dos grandes poderes brandos que o Brasil tem em relação ao resto da humanidade, uma atração dos estrangeiros. Quando você conversa com um estrangeiro, ele destaca essa questão do Brasil ter esse acervo ambiental no país. Eu penso que isso é uma coisa que o mundo sempre vê o Brasil com essa questão. O Brasil é uma potência ambiental, isso é um fato. Né? Não só pela quantidade de florestas que nós temos, de área preservada, de recursos potenciais a serem explorados. E o que nós percebemos é que, de meados dos anos 90 para cá, o Brasil sempre foi, para o bem e para o mal, protagonista em todo tipo de discussão que envolve meio ambiente e preservação em escala global. Em alguns momentos, as administrações conseguiram fazer isso de maneira positiva. Em outros momentos, nós tivemos que lidar com ações de explicação devido a críticas que têm um componente político, mas tem também interesses econômicos. Talvez o grande espaço e momento que o presidente Jair Bolsonaro tem agora é para fazer essa prestação de contas via Assembleia Geral da ONU e mostrar que o Brasil possui marcos regulatórios muito claros, que o Brasil possui uma política ambiental estruturada e que o Brasil é exemplo para o mundo e que o Brasil busca, não só porque é um novo governo, mas porque é um momento, é uma situação de acordo da sociedade, que assim escolheu através do voto, conciliar desenvolvimento com preservação, porque no fundo nós temos também um problema que é bastante importante, que é o fato de milhões de brasileiros que vivem em áreas de floresta e que não têm milhões de brasileiros que não têm acesso a recursos públicos e a políticas públicas de qualidade. Nesse aspecto, talvez fique a lição de que tão importante quanto fazer seja mostrar, né? Parafraseando um dito popular, não basta a ave colocar os ovos, né? É preciso que ela cacareje quando faz. E nesse aspecto, talvez a grande lição que fique para o governo nesse seu primeiro ano e nesse momento de primeira fala na Assembleia Geral é dizer, olha, o elemento ambiental não foi deixado de lado. Né? É importante, central para o governo. É importante que o governo consiga centrar um discurso e diga, nós não deixamos o componente ambiental de lado, nós estamos fazendo ajustes e esses ajustes são resultados de uma demanda popular eleitoral que resultou na vitória desse governo e o que nós temos a mostrar é isso. Esse tipo de calibragem, e isso é importante para quem está nos assistindo, é um elemento fundamental quando a gente está falando de política internacional. Porque política internacional é também debate e embate de narrativas. Isso quer dizer, o choque entre percepções de realidade e como essas percepções de realidade são absorvidas. Em algum sentido, hoje, né, alguns grupos políticos têm tido mais sucesso na construção de narrativas do que a sociedade brasileira. Cabe hoje ao presidente, em algum sentido, durante a sua fala, iniciar um processo de reversão para dizer que o Brasil é conhecido por ser uma potência ambiental e, mais do que isso, que o Brasil é conhecido e pode e deve ser reconhecido como uma potência ambiental responsável. Isso é feito mostrando os dados para a sociedade internacional e dizendo, olha, estamos abertos ao debate. E também mostrando que o governo agiu rápido. Sim, eu acho que esse é um elemento importante, porque as críticas derivadas, sobretudo às vésperas do G7, que foram encaminhadas pelo presidente francês, elas geraram um movimento de muita sensibilidade e viralização. E essa viralização tem dois componentes. Ela tem um componente de interesse real na preservação ambiental e ela tem um componente que envolve interesses difusos de outros grupos. Se a gente for falar especificamente dentro da União Europeia, há grupos que têm, em algum sentido, resistências à assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. E esses grupos sempre vão bater na questão ambiental, que foi algo que o governo brasileiro se comprometeu a respeitar, não só a manter-se no Acordo do Clima de Paris, quanto também da assinatura dos acordos. Aonde está o desafio aí? O desafio está no fato de que, por alguma característica, o governo perdeu o timing da primeira resposta.
Mas se agiu rápido e as operações das Forças Armadas mostram que agiu rápido, está na hora de mostrar isso de maneira eficiente e eficaz para que isso possa, em algum sentido, guardadas as devidas proporções, diminuir o volume da fervura que nesse exato momento ocorre em tudo aquilo que envolve a discussão climática. Inclusive saiu ontem, né, o balanço da Operação Verde Brasil, um mês aí eles mostrando resultados, aplicação de multas. Mais de 36 milhões de reais em multas. Ou seja... Porque esse é um ponto importante. Como a questão ambiental... A própria garantia da lei da ordem ambiental, sim. Que até então era inédita. E esses são elementos importantes. Imagine o seguinte, para quem observa de fora a questão ambiental... Agora, o discurso do presidente também deve reforçar todas essas questões, mas salientando a questão da soberania. Quer dizer, o Brasil, junto com outros países sul-americanos, detém a Amazônia Legal, a floresta amazônica. O Brasil, de longe, é o que possui a maior parte desse bioma. Então, essa questão da soberania também, penso eu, é uma questão que vai ser apontada pelo presidente em seu discurso. Eu creio que sim, porque isso está no DNA do próprio presidente, em termos de construção da sua análise. E aí, só para fechar o ponto que eu estava falando anteriormente, para quem olha de fora, é importante que hajam mecanismos, luzes, né, que deem, em algum sentido, um ponto de orientação. E, nesse aspecto, a prestação de contas da Operação Brasil Verde, a própria explicação do impacto que tem a GLO em termos de legislação brasileira, tem que ser explicado porque o estrangeiro, muitas vezes, não sabe. À medida que isso é feito, você junta esses elementos com o tópico soberania nacional, dizendo, olha, não só é um direito do Brasil ter a responsabilidade e a posse desse território, como, complementarmente, a partir de uma escolha da sociedade via Constituição de 88, o Brasil optou, nas últimas 5 décadas, por fazer isso da forma mais responsável possível. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha, então, para ver como é que está a movimentação das redes sociais, a repercussão da Assembleia Geral da ONU. Vamos lá. Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, disse que antes da cúpula da ONU, 87 grandes empresas estabeleceram metas climáticas ambiciosas. Estamos começando a ver a transição de uma economia cinza para uma economia verde. A gente falou isso aqui, né, Creomar? Outro post é o presidente da 74ª Assembleia Geral, que é o Mohamed Bandi, falando que a educação pode destravar comportamento inclusivo e ecologicamente amigável desde a tenra idade. Fiji está liderando o caminho com ambição. E mais um post aí é do presidente da Turquia, o Erdogan, disse que tudo o que é oferecido em benefício do homem na terra é uma confiança que nos é dada. Temos que protegê-la da melhor maneira possível até entregarmos a confiança ao seu próximo proprietário. Bom, desde janeiro deste ano, o novo governo tem trabalhado em novas medidas para alavancar a economia. Foram lançadas ações para modernizar e reduzir a burocracia do Estado, além da preservação do além da apresentação do projeto da nova Previdência, que aguarda a aprovação no Senado. E os impactos são redução nos juros e na inflação, geração de empregos e aumento da confiança para investimentos. Esses resultados devem ser destacados pelo presidente Bolsonaro lá na ONU. Uma série de medidas na área econômica deve aquecer a economia brasileira e promover o desenvolvimento sustentável no Brasil. Uma delas é a nova Previdência, em tramitação no Congresso Nacional, que vai gerar novos empregos, mais investimentos e assegurar a aposentadoria das futuras gerações. A ideia é estabelecer uma igualdade maior entre os trabalhadores, combater fraudes e controlar as contas públicas. A reforma da Previdência era a nossa prioridade. Ela está praticamente entregue. Ela está agora com o Congresso, que está justamente o Senado, que está analisando a inclusão de estados e municípios, o que é excelente. São mais 350 milhões de gastos públicos que serão cortados nos próximos 10 anos, quer dizer, que não serão gastos e que vão enriquecer bastante essa reforma. Outra medida de estímulo à economia é a liberação para saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A iniciativa, que pode injetar 42 bilhões de reais na economia até 2020, não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores. Só nos últimos mês e meio, desde que a medida foi feita,
12 milhões de brasileiros sacaram 5 bilhões de reais. Ações também de modernização do Estado vêm sendo tomadas para mudar a vida do brasileiro. Pela internet, por exemplo, é possível ter acesso a serviços públicos, como a emissão de um certificado internacional de vacinação. Com o compromisso de desburocratizar o país, o governo pretende digitalizar praticamente todos os serviços. Agora sim, o presidente Jair Bolsonaro vai discursar na ONU. Vamos acompanhar ao vivo. Presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, obrigado a Deus pela minha vida, pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós. Senhor presidente da Assembleia Geral, Tirani Mohamed Bandi, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chefes de Estado, de governo e de delegação, senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu povo. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem. Respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Antes mesmo de eu assumir o governo, quase 90% deles deixaram o Brasil, por ação unilateral do regime cubano. Os que decidiram ficar se submeterão à qualificação médica para exercer sua profissão. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente.
Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O Foro de São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Senhoras e senhores, em busca de prosperidade, estamos adotando políticas que nos aproximem de países outros que se desenvolveram e consolidaram suas democracias. Não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica. E vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país, aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia, e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Senhorita Izani Calapalo, indígena aqui presente do Brasil, agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta.
Em especial, presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania de cada um de nós. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados. Cada povo ou tribo, com seu cacique, sua cultura, suas tradições, seus costumes e, principalmente, sua forma de ver o mundo. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, teimam em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. O Brasil agora tem um presidente que se preocupa com aqueles que lá estavam antes da chegada dos portugueses em Minas. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica, especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. Nessas reservas existe grande abundância de ouro, diamante, urânio, nióbio e terras raras, entre outros. E esses territórios são enormes. A reserva Yanomami sozinha conta com aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho de Portugal ou da Hungria, embora apenas 15 mil índios vivam nessa área. Isso demonstra que os que nos atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com as riquezas minerais e a biodiversidade existentes nessas áreas. E para mostrar aos senhores que não existe uma autoridade única entre os índios, eu quero ler uma carta aqui de grande parte das comunidades indígenas endereçadas para os senhores. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias e com representantes por todas as unidades da federação, que habitam uma área de mais de 30 milhões de hectares no território brasileiro, vem respeitosamente perante a sociedade brasileira endossar apoio total e restrito à indígena Izani Calapalo, aqui presente, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, que a mesma possa, na Assembleia das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, externar toda a realidade vivida pelos povos indígenas do Brasil, bem como trazer à tona o atual quadro de mentiras propagado pela mídia nacional e internacional, que insistem em fazer dos povos indígenas do Brasil uma reserva de mercado sem fim, atendendo interesses estrangeiros de países que ainda enxergam no Brasil uma colônia, sem regras e sem soberania. O Brasil possui 14% do seu território nacional regularizado como terras indígenas e muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação.
Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que, se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. A realidade ora posta impõe que o mundo, na arena da Assembleia das Nações Unidas, possa conhecer nossos desejos e aspirações na voz da indígena Izani Calapalo, que transmitirá o real quadro do meio ambiente e das comunidades indígenas brasileiras. Portanto, Izani Calapalo goza de confiança e do prestígio da liderança indígena interessada em desenvolvimento, empoderamento e protagonismo, estando apta para representar as etnias relacionadas anexas, que são 52. Acabou o monopólio do senhor Raoni. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a estas salas e corredores sob qualquer pretexto. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo dentro e fora das Nações Unidas para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Em meu governo, o terrorista Cesare Battisti fugiu do Brasil, foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Outros 3 terroristas paraguaios e um chileno que viviam no Brasil como refugiados políticos também foram devolvidos aos seus respectivos países. Terroristas, sob disfarce de perseguidos políticos, não mais encontrarão refúgio no Brasil. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto.
foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países, com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Esses mesmos governantes vinham aqui todos os anos e faziam descompromissados discursos com temas que nunca atenderam aos reais interesses do Brasil, nem contribuíram para a estabilidade mundial. Mesmo assim, eram aplaudidos. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Acabamos de estender a isenção de vistos para países como Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. E estamos estudando adotar medidas similares para a China e Índia, entre outros. Com mais segurança e com essas facilidades, queremos que todos possam conhecer o Brasil, em especial a nossa Amazônia, com toda a sua vastidão e beleza natural. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Cada um de vocês pode comprovar o que estou falando agora. Não deixe de conhecer o Brasil. Ele é muito diferente daquele estampado em muitos jornais e televisões. A perseguição religiosa é um flagelo que devemos combater de forma incansável. Nos últimos anos, testemunhamos em diferentes regiões ataques covardes que vitimaram fiéis congregados em igrejas, sinagogas e mesquitas. O Brasil condena energicamente todos esses atos e está pronto a colaborar com outros países para a proteção daqueles que se veem oprimidos por causa de sua fé. Preocupam o povo brasileiro, em particular a crescente perseguição, a discriminação e a violência contra missionários e minorias religiosas em diferentes regiões do mundo. Por isso, apoiamos a criação do Dia Internacional em memória das vítimas de atos de violência baseados em religião ou crença. Nessa data, recordaremos anualmente aqueles que sofrem as consequências nefastas da perseguição religiosa. É inadmissível que, em pleno século XXI, com tantos instrumentos, tratados e organismos, com a finalidade de resguardar direitos de todo tipo e de toda sorte, ainda haja milhões de cristãos e pessoas de outras religiões que perdem sua vida ou sua liberdade em razão de sua fé. A devoção do Brasil à causa da paz se comprova pelo sólido histórico de contribuições para as missões da ONU. Há 70 anos, o Brasil tem dado contribuição efetiva para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. Apoiamos
todos os esforços para que essas missões se tornem mais efetivas e tragam benefícios reais e concretos para os países que as recebem. Nas circunstâncias mais variadas, no Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo, os contingentes brasileiros são reconhecidos pela qualidade de seu trabalho e pelo respeito à população, aos direitos humanos e aos princípios que norteiam as operações de manutenção de paz. Reafirmo nossa disposição de manter contribuição concreta às missões da ONU, inclusive no que diz respeito ao treinamento e à capacitação de tropas, área em que temos reconhecida experiência. Ao longo deste ano, estabelecemos uma ampla agenda internacional com o intuito de resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retomar as relações com importantes parceiros. Em janeiro, estivemos em Davos, onde apresentamos nosso ambicioso programa de reformas para investidores de todo o mundo. Em março, visitamos Washington, onde lançamos uma parceria abrangente e ousada com o governo dos Estados Unidos em todas as áreas, com destaque para a coordenação política e para a cooperação econômica e militar. Ainda em março, estivemos no Chile, onde foi lançado o ProSul, importante iniciativa para garantir que a América do Sul se consolide como um espaço de democracia e de liberdade. Na sequência, visitamos Israel, onde identificamos inúmeras oportunidades de cooperação, em especial na área de tecnologia e segurança. Agradeço a Israel o apoio no combate aos recentes desastres ocorridos em meu país. Visitamos também um de nossos grandes parceiros no Cone Sul, a Argentina, com o presidente Maurício Macri e nossos sócios do Uruguai e do Paraguai, afastamos do Mercosul a ideologia e conquistamos importantes vitórias comerciais ao concluir negociações que já se arrastavam por décadas. Ainda este ano, visitaremos importantes parceiros asiáticos, tanto no Extremo Oriente quanto no Oriente Médio. Essas visitas reforçarão a amizade e o aprofundamento das relações com Japão, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. Pretendemos seguir o mesmo caminho com todo o mundo árabe e a Ásia. Também estamos ansiosos para visitar nossos parceiros e amigos na África, na Oceania e na Europa. Como os senhores podem ver, o Brasil é um país aberto ao mundo em busca de parcerias com todos os que tenham interesse de trabalhar pela prosperidade, pela paz e pela liberdade. Senhoras e senhores, o Brasil que represento é um país que está se reerguendo, revigorando parcerias e reconquistando sua confiança política e econômica. Estamos preparados para assumir as responsabilidades que nos cabem no sistema internacional. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tento ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo identidade mais básica e elementar, a biológica. O politicamente correto passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem.
A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que Ele nos revestiu. E, com esses métodos, essa ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria por onde passou. Sou prova viva disso. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda e só sobrevivi por um milagre de Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida. A ONU pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua carta. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos os nossos instrumentos, nacionais e internacionais, devem estar direcionados, em última instância, para esse objetivo. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias, em nome de um interesse global abstrato. Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Com humildade e confiante no poder libertador da verdade, estejam certos de que poderão contar com este novo Brasil que aqui apresento aos senhores e senhoras. Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu muito obrigado. Bom, tá aí, nós acompanhamos ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Como é tradição, desde a década de 1940, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar nos debates gerais da Assembleia Geral da ONU. O evento reúne líderes de 193 países que fazem parte das Nações Unidas. Creomar de Souza, discurso dentro do esperado? Olha, o discurso pareceu abordar aquilo que se esperava, isso quer dizer... O discurso se inicia com um componente interno que marca o processo eleitoral do presidente, que é a redefinição do espectro político ao qual ele se filia e que agrega o seu eleitorado. Depois ele faz menção a componentes que envolvem os recentes atritos entre o Brasil e alguns países do primeiro mundo no que concerne a preservação do meio ambiente. E aqui cabe dois elementos importantes a serem comentados. Primeiro, o elemento soberania, que a partir desse momento vai, em vários momentos do discurso, voltando à fala do presidente. E o segundo, que é o fato de que ele caracteriza alguns dos interesses e alguns dos atores que fazem críticas ao Brasil, sem nomeá-los diretamente como tendo interesses colonialistas. E isso, em específico, me parece uma crítica indireta, mas muito firme à postura do presidente Macron quando, do início do G7, o presidente Bolsonaro faz menção a isso. Em outro momento, ele faz uma outra menção de algo que nós conversamos aqui antes do discurso, que era a necessidade e a abertura do Brasil a investimentos estrangeiros, pontuando as transformações econômicas que o governo conseguiu entregar até o presente momento e fazendo esse discurso e fazendo esse convite, né? E ele emenda isso com a questão da liberação de vistos para nações consideradas amigas do governo brasileiro e já pontua a possibilidade de fazer essa extensão à Índia e China. Que fazem parte do BRICS. Que fazem parte do BRICS. Vai ter um encontro agora em novembro aqui em Brasília. Isso. Então ele faz essa pontuação. E ao final do discurso é como se ele fechasse um arco.
ele inicia com um componente interno, ele vai na órbita internacional e volta juntando esse componente interno com aquilo que é a visão deste governo, nas palavras do presidente, para o papel da ONU, que seria uma organização que respeite as soberanias e a participação de cada um dos entes nacionais lá presentes de um lado, e a entrada desse novo Brasil, que é a expressão que ele usa diante desse quadro, dizendo, olha, se a ONU compreender e se os entes aqui perceberem que o papel da ONU é uma organização de Nações Unidas respeitando a liberdade, a soberania e a autodeterminação de cada um dos povos, inicia em algum sentido a uma evocação aos princípios fundadores da organização, o Brasil, sem sombra de dúvida, estará dentro desse arranjo. Né? Acho que esses são os elementos principais para a gente destacar nesse nascimento do discurso. No final do discurso, o presidente fala que o Brasil está aberto ao mundo em busca de parceria, prosperidade e liberdade, que acaba reiterando isso que você disse. Sim. E ele enfocou muito uma coisa, o presidente Jair Bolsonaro enfocou muito uma coisa que já havia sendo dito pelo governo brasileiro em relação à questão da Amazônia. O Brasil está aberto, sim, a contribuições de fora, quer fazer parcerias com esses países para promover o desenvolvimento socioambiental, econômico e a preservação do meio ambiente. Quer dizer, o Brasil não está fechado a parcerias. Sim, ele quer estabelecer essas parcerias respeitando a soberania do Brasil. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O que o presidente tentou colocar como discurso e agora vai caber... Ou seja, houve recados, houve mensagens. O que cabe agora é observar como isso vai ser interpretado pelos outros líderes que vão falar posteriormente, mas assim, o governo quis deixar muito claro que a postura do governo não é uma postura de isolamento em relação à questão amazônica. A postura do governo é uma postura de convite à cooperação no que diz respeito à questão amazônica. Mas a postura do governo é uma postura que é de um convite em que tem-se muito claro que a posse, o uso e os destinos, em última instância, estão sob a soberania brasileira. Isso é que o governo tentou deixar claro. Agora, a questão é ver como isso vai ser interpretado e absorvido pelos entes que vão falar posteriormente, em específico aqueles que diretamente receberam alguns recados da presidência. Olha, e o presidente Bolsonaro abriu o discurso destacando o novo Brasil que está reconquistando a confiança dos brasileiros e do mundo, graças a medidas como a abertura do mercado que a gente falou aqui agora há pouco. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Esse ponto, Cremar, eu acho que é um ponto interessante, quer dizer, essa retomada da confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. Uma prova é que, nestes 9 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro, ocorreram 26 concessões de ativos nas mais diferentes áreas. Isso trouxe para o Brasil investimentos, vai trazer investimentos significativos no decorrer dos próximos 30 anos. E o Brasil veio de uma crise econômica profunda em 2015, 2016, 7% de queda do PIB. Então, eu acho que essa questão também foi um aceno do presidente, quer dizer, o Brasil ele está recuperando-se em termos econômicos e o Brasil ele pode receber essa atenção e deve receber essa atenção dos investidores para dar continuidade a essa retomada da economia. Em algum sentido, o discurso do presidente nesse tópico em específico é um reforço da agenda construída e coadunada com a sociedade brasileira quando ainda da eleição, né? A ideia é desburocratizar, desregulamentar e tornar mais ágil as estruturas econômicas para que isso redunde em crescimento e diminuição do desemprego. Quando o presidente faz essa menção clara durante o discurso, ele está dizendo, olha, comunidade internacional, aquilo que nós coadunamos lá atrás com a sociedade que nos levou à vitória eleitoral, nós estamos fazendo, né? Há elementos concretos em termos de desburocratização da economia, de desregulamentação, de venda de ativos e de retirada do governo de setores onde o governo
não é necessário, por assim dizer, que podem fomentar um crescimento, que em algum sentido retorna investimento para o investidor estrangeiro e que, de outro lado, melhora a vida do cidadão comum que é impactado por essas questões. E também para melhorar o ambiente de negócios dentro do país. Ele mencionou a MP da Liberdade Econômica também, né? Isso, sem sombra de dúvida. E aí vem um componente fundamental. Qual é o grande embarreiramento de investimento no Brasil? O Brasil é um país muito burocrático e muito caro e, em algum sentido, com pouquíssima segurança jurídica no passado recente. Ações como a construída pela MP da Liberdade Econômica tendem, em algum sentido, a deixar menos desanuviado o horizonte de negócios para aquele que é o empreendedor nacional de um lado e para aquele que é o investidor estrangeiro de outro. E isso, em algum sentido, na percepção do governo, pode redundar em um processo de maior entrada de capital produtivo. O presidente também fez um balanço de algumas medidas já tomadas nesses 9 meses de governo. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. A abertura, a gestão competente e os ganhos de produtividade são objetivos imediatos do nosso governo. Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. Creio que esse seja um outro ponto interessante, que é você abrir a economia, integrar essas cadeias produtivas de valor. Isso daí também é uma questão que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico solicita aos países que tentam integrá-la. São 36 hoje, o Brasil tem esse pleito e o presidente reforçou isso. Como os acordos comerciais também, que são extremamente relevantes, Brasil, Mercosul, União Europeia, um acordo de mais de 20 anos sendo gestado. Eu creio que aí é importante a gente ter em mente dois elementos. Ou seja, como esse dever de casa tem repercussão internacional. A gente tem que ter em mente 2 elementos. O primeiro é a questão do dever de casa. Vamos pensar o seguinte, durante 20 anos, Mercosul e União Europeia não conseguiam fechar um acordo. E esse acordo foi fechado no primeiro semestre do governo Bolsonaro. Isso é um ativo relacional que dá um recado muito claro acerca da vontade que o governo e sua equipe econômica tem de integrar o Brasil nas cadeias produtivas de valor. De outro lado, se isso é uma vontade do governo, é uma vontade da equipe econômica, é uma vontade também da sociedade nacional que fez com que o presidente vencesse a eleição. De outro lado, nós temos como um segundo componente daí derivado a própria necessidade que o Brasil tem de se integrar nas cadeias produtivas globais para que isso resulte em maior qualificação da mão de obra, isso resulte em mais empregabilidade, ganhos de produtividade. Isso resulte em ganhos de produtividade como um todo e em crescimento econômico. Eu creio que esses elementos são de fundamental importância como uma espécie de prestação de contas e um convite e entram dentro daquele leque que a gente estava falando anteriormente, que é o arco que constrói o discurso. Nasce com um componente interno, vai na área internacional e, no fim, faz esse cruzamento de 2 demandas. E ao citar as queimadas que ocorreram na região amazônica e que foram notícia no mundo todo, o presidente lembrou que o Brasil usa apenas 8% para a produção de alimentos e que 61% do território é preservado. O Brasil usa apenas 8% de terras para a produção de alimentos. 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais.
Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. O Brasil reafirma seu compromisso intransigente com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e da liberdade de expressão religiosa e de imprensa. É um compromisso que caminha junto com o combate à corrupção e à criminalidade, demandas urgentes da sociedade brasileira. Seguiremos contribuindo, dentro e fora das Nações Unidas, para a construção de um mundo onde não haja impunidade, esconderijo ou abrigo para criminosos e corruptos. Creomar, acho que são dois pontos importantes. O primeiro é essa questão do reforço do governo brasileiro em relação à democracia, às liberdades e o combate à criminalidade e à impunidade. Esses são pontos centrais que o presidente fez questão de ressaltar em seu discurso. E a questão da Amazônia, que nós discutimos aqui a centralidade dessa questão, a questão da soberania e essa comparação entre como o Brasil utiliza a agricultura e promove o desenvolvimento econômico e social sustentável com outros países. O presidente foi claro que a Alemanha e França utilizam 50% do seu território para a produção de alimentos e o Brasil 8%. Eu creio que, começando do segundo ponto, no que concerne a tudo isso que envolve a interpretação e a preservação da Amazônia, o presidente tentou construir uma narrativa educacional. Ele tentou trazer os dados que reforçavam seu ponto de vista e a sua percepção acerca daquilo que é o uso da floresta e o uso de terra agricultável. Nesse aspecto, esse dado de 8% do território para a agricultura e o dado maior de 61% de território ainda preservado servem para mostrar, a partir de um argumento do presidente, de que o Brasil é responsável do ponto de vista ambiental. De outro lado, isso se vincula a uma outra questão que não está nesse trecho, mas que foi falada anteriormente na fala, que é a necessidade de construir qualidade de vida para o cidadão brasileiro, que é uma responsabilidade da Presidência da República. E isso vai sendo, em alguma medida, enganchado com a ideia da melhoria do ambiente de segurança pública, que é um desafio. E que é um desafio na grande cidade, que é um desafio no interior. Esse elemento, especificamente, faz aquele jogo que nós vemos durante todo o discurso, que é uma espécie de prestação de contas para o público interno, para o cidadão brasileiro, e uma prestação de contas para o público internacional. Para a comunidade internacional. Para a comunidade internacional. O discurso foi balizado para fazer esse balanço. O presidente falou para a sociedade internacional, mas em nenhum momento ele deixou de tentar falar também com a sociedade brasileira. Quando ele traz, por exemplo, o dado da diminuição do número de homicídios, esse é um dado importante em termos de segurança pública. Então, esse balanço entre as duas esferas foi o que marcou o discurso durante todo o tempo de fala do presidente. Vamos então voltar a Nova York agora com a repórter Daniele Popov. Ela acompanhou o discurso do presidente de pertinho. Dani, depois do discurso, o presidente tem agenda por aí? Oi, Renata, olha só, bom, como vocês estão comentando aí já, as falas do presidente Jair Bolsonaro nesse discurso que durou aí quase 30 minutos, antes de falar da agenda dele, eu vou aproveitar o gancho que o professor Creomar deu aí, dizendo sobre a redução da criminalidade, do número de homicídios, Isso foi um destaque no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse que antes nós tínhamos no Brasil 70 mil homicídios e crimes violentos, e isso foi reduzido só nos primeiros 6
6 meses de governo, segundo Bolsonaro, em 20%, né? Então, para que ele disse isso, né? Ele falou que o Brasil está mais seguro e chamou as pessoas, inclusive, para conhecer o Brasil, para conhecer a Amazônia, que tomou aí bastante tempo do discurso do presidente, né? Então, ele convidou as pessoas para conhecer esse novo Brasil, né? O Brasil que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, tem devoção pela paz, né? Um país que tem devoção pela paz, e essa devoção se comprova pela participação do Brasil em missões de paz das Nações Unidas, e o presidente, inclusive, citou algumas delas. Bom, Renata, falando sobre a agenda aqui do presidente, voltando então a falar sobre a agenda de Jair Bolsonaro, ele vai sair aqui da ONU e deve ter um encontro no hotel onde ele está hospedado com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Esse prefeito, ele é um dos responsáveis, né, por aquele pacote anticrime, a tolerância zero, né, que fez uma verdadeira revolução na cidade de Nova York em relação à redução da criminalidade, e esse é um dos temas mais caros para o presidente Jair Bolsonaro. A gente continua por aqui acompanhando tudo e trazendo mais informações também ao vivo para vocês. Dani, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente nessa cobertura aí da Assembleia Geral da ONU. Bom trabalho para você aí em Nova York. Creomar de Souza, analista político, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo temas importantes para a nossa sociedade, e estamos sempre à disposição para fazer esse tipo de diálogo. Tá certo. Bom, você, muito obrigada pela sua companhia. Outras informações sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas você acompanha ao longo da programação da TV Brasil e também na Voz do Brasil logo mais às 7 da noite. Tchau.